Pessoal do Voar 737, tudo bem com vocês? Estamos hoje mais uma vez aqui a bordo do 737-800 e o tema de hoje são as portas do Boeing 737-800. Bom pessoal, uma primeira coisa, por mais que o assunto possa parecer simples, né, simplesmente as portas da aeronave, porém nós temos que entender algumas coisas e durante o vídeo vamos compreendê-las um pouco melhor. O primeiro de tudo, para a gente começar a falar sobre as portas o 737-800, por exemplo, ele possui 4 portas, né, de tamanho normal, de acesso à aeronave, mais 4 portas de saída de emergência sobre as asas. Então a primeira questão é por que existe esse número de portas? Bom pessoal, o número das portas de uma aeronave ela está diretamente ligada à quantidade de passageiros da aeronave, certo? Então quanto maior o número de passageiros na aeronave, maior será a quantidade de portas e saídas de emergência. Isso por quê? Porque, de acordo com a FAA, a norma diz que para uma aeronave ela ser homologada, ela tem que ser evacuada em uma emergência, né? No máximo em 90 segundos, utilizando aí a metade das saídas de emergência disponíveis. Lembrando que tanto as portas quanto as saídas de emergências, né, durante uma emergência, são consideradas saídas de emergência, certo? Então, pessoal, eu vou passar aqui agora para o simulador, para nós darmos uma olhada aqui na aeronave e verificarmos onde é que estão localizadas essas portas no Boeing 737. Então, como eu comentei, estamos aqui no pátio Guarulhos, né, sendo power-up aí abastecidos por uma fonte externa, uma GPU, Ground Power Unit, certo? Então, nós temos a porta frontal da esquerda, certo? Que ela é geralmente utilizada aí para o embarque de passageiros, as portas do lado esquerdo da aeronave. Então nós temos a porta da esquerda frontal e a porta da esquerda dos fundos, digamos assim, né? Temos as portas de emergências, as saídas de emergência sobre as asas, certo? Essas duas aqui. E do lado direito da aeronave, vou passar aqui para o outro lado, nós temos também as portas nas mesmas posições, né? Uma porta frontal direita, que geralmente o catering ele faz esse abastecimento aqui da galley ou pela frente ou pelos fundos aqui, certo? E também sobre a asa direita, nós temos aqui as duas portas, duas saídas de emergência sobre a asa direita. Muito bem, pessoal. Vou entrar aqui dentro do nosso flight deck agora, nosso cockpit. Onde que nós vamos verificar aqui no flight deck que nós estamos com essas portas abertas. Então logo aqui abaixo das bombas hidráulicas, nós temos um painel, certo? Que é o Exterior Door Panels, né? Information, né? Ele informa aqui, no caso, esse painel, esses botões, certo? Esses avisos luminosos que estão logo abaixo aqui das bombas hidráulicas, informa qual das portas estará aberta, certo? Então, pessoal, eu vou abrir as portas para nós darmos uma olhada, certo? Vai ser bem interessante verificar o funcionamento aí desse painel. Então, vamos lá. Bom, aqui no simulador, né, pessoal, tem que ser através do simulador que nós vamos abrir essas portas. Claro que na vida real, né, seria aí um tripulante que iria fazer a abertura dessas portas. Então, vamos lá. Eu vou só fazer essa abertura aqui. Eu vou abrir todas as portas, tá, pessoal? Da aeronave. Ok, vejam lá que eu abri todas as portas e todas elas já acenderam, né? Eu só vou passar aqui para a visão do primeiro oficial, que vai ficar mais fácil nós verificarmos aquele painel, tá ok? Então vamos lá. Vamos dar um zoom aqui. Olha lá, pessoal. Então, muito bem. Esse é o nosso painel informativo aí das portas abertas. Então, nós temos aqui todas as portas, né? Eles já são posicionados de forma bem sistemática, bem intuitiva, né? Praticamente na forma aí da aeronave. Então, vamos lá. As portas nós temos Forward Entry, que seria a porta de entrada lá da esquerda, da frente da aeronave, como nós vimos. Left Forward Overwing, a porta mais à frente da aeronave sobre a asa. A Left After Overwing e a After Entry.
Ou seja, porta de entrada principal, as duas portas sobre as asas e a porta de entrada lá nos fundos da aeronave. Depois do lado direito nós temos a Forward Service, certo? Eles são considerados, pessoal, as portas da esquerda como portas de entrada. E vejam que as portas da direita, o próprio nome aqui, eles já são considerados como portas de serviço. Como eu comentei, geralmente a manutenção, o catering, ele vai acabar entrando, né, pelas portas da direita da aeronave. Nós temos aqui a Flight Forward, Right Forward Overwing e a Right After Overwing, que daí, no caso, as portas de saída de emergência sobre as asas direita, né? Sobre a asa da direita, né? Não das asas direitas, né? Só tem uma, né, pessoal? E nós temos aqui também as Forward and After Cargo, que são as portas dos porões de carga da aeronave. Então vamos ver lá. Nós temos aqui, ó, eu abri as portas, então agora a porta da esquerda, da direita dos fundos aberta, a porta sobre as asas aberta, porta da frente, e aqui do lado direito da aeronave, aqui na barriga da aeronave, são as portas dos porões, certo? Então nós temos o porão dianteiro, aqui com a porta aberta, e nós temos o porão traseiro, certo? Muito bacana. Outra coisa, pessoal, que também é considerado uma porta, digamos, uma abertura e aparece lá no painel de portas quando ela está acionada, são as Air Stairs, né? Que o 737 ele possui. Opa, só deixa eu ajustar aqui a posição. Vejam, são essas escadas que ela é da própria aeronave. Ela se dobra, né? E ela fica acoplada dentro dessa porta aqui. E ela é considerada como uma porta lá no painel de portas, como a Air Stair, certo? E também tem uma Equipment Door, que é uma portinha, uma porta que fica logo aqui atrás da baía do trem de pouso, de nariz, que é uma porta de acesso a equipamentos aí. Tá ok? Então vejam que quando nós voltamos lá para o nosso overhead panel, para o painel indicador de portas, nós temos porta da frente, certo? Como eu comentei anteriormente, agora vimos lá as duas portas de carga da aeronave, e também aqui, ó, Air Stairs, vejam só, e Equipment Door. Então essas são todas as portas da aeronave que vão aparecer aí no painel indicador de portas abertas. Bem bacana, né, pessoal? Então assim, por mais que a tripulação não esteja podendo ver essas portas, qualquer um desses avisos, ele irá aparecer ali no overhead panel, certo? Bem como ele também irá aparecer no Master Caution, certo? Aqui no Master Caution da direita. Caso alguma door, né, alguma porta se abra, esse aviso de doors ele irá aparecer aqui no Master Caution, certo? Então o Master Caution funciona dessa forma, né? Tudo que aparece aqui no Master Caution, ele vai ter uma luz correspondente em algum lugar da aeronave, certo? Então doors, acendeu a door aqui em Master Caution, automaticamente nós vamos olhar aqui no painel de doors e iríamos ver qual door que acendeu, qual porta que abriu, né? Na verdade, qual porta que está aberta, certo? Então funciona dessa forma a filosofia aí do Master Caution, já entrando um pouco nesse assunto. Todas as luzes que acenderem aqui no Master Caution, você vai ter uma luz correspondente a esse tema, digamos assim, né? A esse sistema em algum local da aeronave, certo? Então esse foi o exemplo de doors. Agora, pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês bem interessante, e também falando de doors, né, de portas. Quando você voa aí na comercial, como passageiro, pode ser também, né? Você às vezes escuta o comandante falar a famosa frase, né? Geralmente antes de decolar ou após o pouso, já chegando no portão, que é tripulação, portas em automático. Ou, geralmente essa é uma frase aí do Airbus, e no 737, no Boeing, geralmente a frase, né? O que é falado é tripulação, procedimento de portas. Né? Isso também vai do SOP, né, pessoal? De cada empresa aí. Pode variar essa frase, mas elas têm o mesmo objetivo, né? Que é fazer com que a tripulação, que os comissários, né, eles armem ou desarmem as escorregadeiras. Porque como é que funciona, pessoal? Durante um procedimento de emergência, uma aeronave que tenha a parte de baixo da porta acima de 1,80 m do solo, vejam, ele já é obrigatório o uso aí das escorregadeiras para o caso de um procedimento de evacuação de emergência da aeronave, certo? Então, o que vai acontecer? Quando a aeronave, por exemplo, está se preparando para decolar, né? Quando ela estiver saindo do gate, que o comandante perceber que não haja mais nenhum equipamento próximo às portas que possam ser um obstáculo para as escorregadeiras, por exemplo, um finger conectado aqui,
ou uma escada, não essa do avião, mas uma outra escada conectada à porta, caso esses equipamentos estejam ali durante uma escorregadeira ser armada, vai causar um grande prejuízo, né? Vai quebrar tudo. Então essas escorregadeiras elas têm bastante força quando elas são armadas, né? Ela infla, né? É uma boia, digamos assim. Então, ao perceber, quando o comandante está geralmente fazendo o pushback da aeronave, né? O comandante fazendo pushback não, né? Quando o pushback está sendo feito e quando o comandante perceber que não existe mais nenhum obstáculo próximo às portas da aeronave, então você vai escutar o famoso tripulação procedimento de portas, certo? Ou seja, os tripulantes eles vão lá nas portas e vão armar as escorregadeiras. A partir daquele momento, em qualquer emergência que aconteça, quando as portas forem abertas, as escorregadeiras vão armar, certo? E a mesma coisa acontece quando você pousa, então durante todo o voo as escorregadeiras elas estarão armadas, certo? E quando você pousa, quando então o comandante está chegando, né, no gate, que vai ter um obstáculo, né? Então ele vai pedir tripulação, portas em manual, ou tripulação procedimento de portas novamente, que é para os tripulantes irem agora desarmar as escorregadeiras, certo? Para quê? Para quando a porta for aberta, para iniciar aí o desembarque dos passageiros, já com o gate acoplado, né? Com a remota ou com o finger, no caso, ou com uma escada, por exemplo, no aeroporto, exemplo aí, Navegantes, e atualmente Floripa. Floripa está construindo um terminal novo, mas enquanto não estiver pronto ainda não tem finger. Então é aquele carrinho que leva a escadinha aqui nas portas da aeronave. Navegantes é a mesma coisa, né? Então, até esses equipamentos chegarem, as portas estarão em automático. Quando esses equipamentos forem acoplados, as portas passarão para manual ou o comandante de procedimento de portas e as escorregadeiras estarão desarmadas. Agora você pode estar me perguntando, legal, e as portas sobre as asas? Porque não tem uma escorregadeira aqui, certo? No caso do 737, nós não temos escorregadeira sobre as asas. E nós temos aqui uma altura considerável também da asa, do bordo de fuga dela até o solo, certo? Então, pessoal, no caso do 737, durante uma evacuação, nós vamos utilizar os flaps como escorregadeira, certo? Isso é uma coisa bem bacana e você pode perceber aqui no Evacuation Checklist. Eu vou passar para ele aqui. Vejam que nós temos aqui o Evacuation Checklist. Lembrando, né, pessoal, já falamos em alguns outros vídeos do procedimento de checklist, que é read and do, né? Então aqui nós temos uma condition, evacuation is needed. Então a primeira coisa é parking brake set, ou seja, setar o freio de estacionamento aí da aeronave, né? Speed brake lever down, já falamos sobre ela em outro vídeo, né? Ela vai ter que estar na posição down, certo? Tem a posição down, posição armed, posição flight attendant, posição up. E aqui nós temos o parking brake, então ele vai estar na posição set, de acordo com o checklist. Então vamos lá, na ordem, né? Parking brake, set, speed brake lever, down, beleza. Flap lever, 40. Então, pessoal, vejam que ele pede lá no checklist para colocar o flap na posição 40. É a última posição de flap do 737. Aqui, como estamos em solo, lembrando, né, pessoal, que o que move os flaps são os sistemas hidráulicos. Então, para termos força hidráulica, temos que acionar as bombas hidráulicas na nossa aeronave. Muito bem, que por coincidência estão logo aqui acima do painel de portas. Temos o sistema A e o sistema B. Os dois sistemas eles têm bombas mecânicas e bombas elétricas. As bombas mecânicas hidráulicas só vão funcionar com os motores funcionando. Elas vão ficar sempre nessa posição de on, tá? Então vejam que todas estão indicando aqui low pressure, certo? Está sem sistema, né? Sem pressão hidráulica. E essas duas são as elétricas do sistema A e B. Então vamos ligar aqui as bombas elétricas hidráulicas para pressurizar o nosso sistema. Vejam que a luz de low pressure se apaga, certo? Agora o nosso sistema hidráulico está pressurizado. E agora sim, então vamos colocar a nossa flap lever na posição 40, como pede lá o checklist. Tá 40? Flap 40, beleza. Então, lembrando, flap indicator, né? Esse já é um assunto que vimos. Está começando a avançar lá. Vamos esperar ele chegar na posição 40, certo?
está passando pela posição 1, acendeu a luz de Leading Edge Extended, né? Os Leading Edge Flaps, Leading Edge Slats. Desculpa, pessoal, aqui é Leading Edge in Transit, né? E aqui é a luzinha verde de Extended. Então vejam que à medida que eles vão avançando, né? Já vimos isso no vídeo dos flaps. À medida que os Trailing Edge Flaps vão avançando, os Leading Edge Flaps e Slats também vão sendo colocados aí para a posição de Extended e Full Extended. Se você não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha lá, flaps, e você vai aprender tudo isso aí, beleza? Então é assim mesmo, pessoal, temos que esperar ele chegar na posição 40. Então, beleza, temos flap na posição 40. Só continuando aqui o checklist, pessoal. Pressurization Mode Selector Manual. Então, aqui em cima, no painel de pressurização, certo? Temos o Pressurization Mode Selector, que ele tem a posição Auto, Alternate e Manual. Então, vamos colocar ele na posição Manual. Perfeito. Vai acender a luz verde indicando que a pressurização agora está no modo manual. Caso estivesse em Alternate, vai para Alternate. Caso estivesse em Auto, ele fica em Dark Cockpit, né? Fica tudo apagado. Então, Alternate, Manual. Ele manda colocar o Pressurization Mode Selector em Manual, tá ok, check. E ele pede que a Outflow Valve switch holding open until the Outflow Valve position indicates fully open. Então, aqui nós temos a Outflow Valve, certo? Ele manda segurar em Open. Esse é um botãozinho que você fica segurando ele para a direita e ela vai movendo a Outflow Valve, ou para a esquerda e ela vai movendo para a esquerda, fechando. Então temos aqui o nosso indicador já indicando Full Open, certo? Nós já estávamos em solo, né, pessoal? Isso aqui já estava ok, então ele manda fazer isso, né? Aguentar para a direita até indicar Fully Open. Beleza. If time allows, verify that the flaps are 40 before the engine start levers are moved to cutoff. Então, se o time permitir, né, se o tempo permitir, verifique que os flaps estão na posição 40 antes de cortar os engine start levers para cutoff. Beleza, estão em 40, então o tempo permitiu, digamos assim. Engine start levers, both cutoff. As duas start levers trouxemos para cutoff, já estão, o avião estava cortado já, né, pessoal? Advise the cabin to evacuate, advise the tower. Engine and APU fire switches, all override and pull. If an engine or APU fire warning occurs, illuminate fire switch, rotate to the stop and hold for 1 second. Bom, pessoal, vamos lá. Engine start levers, cutoff, foi. Advise the cabin to evacuate. Então seria através do PA, né? Evacuate, evacuate, evacuate. Advise the tower, torre, no caso aqui Guarulhos, né? Devido aí, sei lá, fogo no motor, estamos evacuando a aeronave. Beleza? Engine and APU fire switches, all override and pull. O que são esses caras, pessoal? São esses aqui. Os Engine 1 e 2 e APU fire switches. Então, override and pull é apertar esse botãozinho embaixo deles e puxar essa alavanca para cima. Fazer isso com todos eles. Então, aperta esse botãozinho aqui embaixo dele, puxa a alavanca. Aperta o botãozinho, puxa a alavanca. Aperta o botãozinho, puxa a alavanca. Ou seja, todos os Engine and APU fire switches all override and pull. If an engine or APU fire warning occurs, illuminate the fire switch. Ou seja, se nós tivermos um aviso de fogo no motor APU ou na APU, nós vamos vir aqui e rodar o respectivo fire switch, né? Para a posição, né? Ou direita ou esquerda aqui, dependendo da garrafa que for ativar, né? Se for o motor 2, vai disparar primeiro para a direita, esperar 30 segundos. Para a esquerda, esperar 30 segundos, certo? E assim no 1, primeiro para a esquerda, depois para a direita, o APU é só girar para um lado, beleza? Então, pessoal, esse seria o quando chegou no quadradinho preto, como já vimos em algumas informações sobre checklist. Então, evacuation checklist completed, beleza? Então, pessoal, acabamos entrando aí num assunto bem legal, que é a evacuação da aeronave. Por quê? Porque estamos falando das portas. Muito bem, então, nós fizemos esse checklist para ver justamente isso. Percebam que o flap na posição 40, ele acaba se tornando uma slider para minhas duas portas de emergência. E essas setinhas brancas em cima da asa, quando você sair da porta de emergência, que você olhar para baixo, você vai ver as setinhas brancas. Elas são justamente como se estivesse indicando o caminho, né? O caminho da saída de emergência.
Então você vai sair da aeronave, olhar as setinhas, a setinha branca não, né, pessoal? A setinha preta é sobre a superfície branca, né? Vamos lá. O cara daltônico aí. Então vamos lá, beleza. Você vai sair e vai vir aqui e escorregar sobre os flaps e chegar em solo. E sair da aeronave, né, de perto da aeronave e indo buscar aí uma distância segura da aeronave. Outra questão, pessoal, que muita gente pergunta, a abertura da aeronave em voo, a abertura das portas da aeronave em voo. Isso é praticamente impossível, né, pessoal, devido à diferença de pressão, né? Então vejam que nós estamos voando lá, por exemplo, nível 340, 360, 400, 40 mil pés. Então lá a pressão atmosférica já é bem baixa, certo? Quanto mais a gente sobe, menor é a pressão atmosférica. E dentro da cabine do avião nós estamos voando aí 6, 7 mil pés de altitude. Então vejam que eu tenho uma pressão interna muito maior do que a pressão externa. E essas portas, para elas abrirem, principalmente as entry doors, né? Essas aqui, primeiro elas vêm para dentro da aeronave e depois você gira ela e vai para fora. Então você não tem força para trazer essa porta para dentro, porque a pressão interna é muito grande, muito maior do que a pressão externa. Então você acaba não conseguindo fazer essa abertura das portas de voo. As emergency wing, né, aqui sobre as asas, elas são tipo basculante, e daí elas utilizam vários sistemas, vários sistemas de segurança. Ela tem travas elétricas, enfim, relacionados aí com a posição das manetes de potência, a aeronave em voo, que vão acabar fazendo essa leitura de que a aeronave não está apta a abrir aí essas saídas de emergência, beleza? Então, pessoal, eu vou passar só aqui para mim. Então, pessoal, eu acho que a gente explicou bastante coisa aí sobre as portas de emergência da aeronave, né? As portas de emergência e as portas normais, portas de serviço. É bem bacana, é um tema bem legal, né? E o bacana é que a gente também fez aí um evacuation checklist mostrando qual é o procedimento de evacuação numa emergência aí, certo? Principalmente para utilizar os flaps como escorregadeira, como acontece a questão das escorregadeiras, as portas em manual, procedimento de portas. Agora você já está um pouco mais familiarizado com tudo isso aí. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Continue visitando aí o nosso canal, participando, vendo os vídeos. Continue acessando lá o nosso perfil no Instagram, dicas diárias sobre o Boeing 737. E esperamos vê-lo aí em breve no próximo vídeo, beleza? Um abraço. Lembrando, www.voar737.com, um treinamento online para você que está se preparando aí para os screenings da Gol Linhas Aéreas. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.